Vamos entrar, já que você acabou falando bem dessa questão de definir o perfil, o que vai alocar, o que não vai alocar. Vamos tentar caminhar aqui com o pessoal do zero, assim. Então, sei lá, vamos pegar uma pessoa X aqui, chegou na Genial, tem dinheiro disponível e quer começar a investir. Nunca teve contato, não sabe onde colocar. Vamos tentar caminhar com o pessoal quais são os passos que vocês, junto com o cliente, fazem para ele conseguir montar uma boa carteira. Então, acho que o primeiro foi a questão do perfil. Como é que vocês definem o perfil com a pessoa? O que vocês perguntam? O que ela tem que saber responder, assim, para o pessoal começar a pensar já em casa? Essa parte eu acho... Não sei se essa é a primeira parte, né? Talvez. Costuma ser, na grande maioria dos casos, o mais coerente é que seja. Uhum. Mas, óbvio, a gente começa com a conversa, só que nem sempre é tão simples assim, porque como eu comentei no começo, existe um viés comportamental muito forte. Exato. E, eventualmente, o cliente pode responder muito racionalmente que aguenta alguma volatilidade, mas passados 6 meses, a carteira que não bate o CDI é um inferno para o cliente. Uhum. E aí o relacionamento começa a ficar desgastado, mesmo tendo cumprido todo o rito de acompanhamento do cliente, todo o perfil suitability do cliente, agindo na vírgula, ainda assim existe algum ruído nessa comunicação. Então, para além dessa questão do perfil de investidor, o assessor ele precisa também estar atento com o não dito, né, com o que não é dito, para tentar ter essa sensibilidade, ver se realmente o que o cliente está respondendo tá fazendo sentido. Às vezes é melhor ser um pouco mais conservador e ir crescendo gradativamente para não ter que fazer o contrário, porque é sempre pior, né? Começar de cima e descendo, o prejuízo às vezes é realizado, aí vai ter que recuperar. É melhor você buscar ganhar mais, com um pouco mais de risco, de baixo para cima, do que o contrário, ficar reduzindo o risco. Faz sentido. Então, sempre tem isso. Quando o cliente abre a conta na Genial, o primeiro investimento, ele obriga o cliente a realizar o perfil Suitability pela página. Acho que é legal falar um pouco mais do que é esse perfil Suitability, né? O perfil Suitability, ele é o questionário onde o cliente vai responder perguntas que tentam nortear o assessor com relação à disposição de risco do cliente, a sua experiência frente ao mercado financeiro, o tempo que ele pretende permanecer alocado. Então, a partir dessas perguntas, a gente já tem um parâmetro. Acontece que isso tudo é feito via sistema. É um pouco frio. Exato. E, para além disso, a conversa precisa existir para validar tudo aquilo que foi respondido e tentar pescar alguma coisa que eventualmente pode não ter sido muito bem compreendida, mas se o cliente foi lá e apertou o botão sem tanta noção assim. Então isso precisa existir com certeza. E Bruno, tem até um outro ponto também, né? Por exemplo, ano passado nós tínhamos a gente ficou um tempo, né, com juros muito baixos aqui no Brasil, né? A gente ficou, juros de 2, 5, 6% ao ano, né? E naquele determinado momento, os ativos de risco, né, ações, etc., que é um mercado que se acompanha bastante, estava oferecendo uma grande possibilidade, assim, boas oportunidades para os investidores, né? Exato. Por dar um retorno muito superior à renda fixa. E eu, inclusive, tive vários amigos, né, que começaram a investir naquela época e depois foram surpreendidos quando o mercado passou por toda aquela reviravolta agora, cenário de juros no Brasil saindo de 3% ao ano para 13%. E isso confunde muito a cabeça dos agentes econômicos, isso tem um impacto significativo, né? Então, cara, eu acho que é mais do que também as conversas, né? E eu acho que muito também, Bruno, tem essa questão do investidor também, às vezes, ter a experiência da vivência ali, de viver também, participar desses ciclos econômicos, também ao longo do tempo vai modelando a cabeça do investidor, a forma dele investir. Eu também, por exemplo, quando eu comecei a investir no mercado financeiro, eu comecei num tempo onde os juros já eram altos. Então, para mim, CDI, renda fixa, sempre entregou excelentes oportunidades ao longo do tempo, e CDI e IPCA, cara, superou de longe aí o desempenho de muitos ativos. Exato. Você sabe bem disso, né? Uma coisa que eu acho que é legal de colocar nesse ponto é como o perfil de suitability você acaba fazendo naquele determinado momento, às vezes, de mercado. Então, você pega, às vezes, um cenário onde, o juros está baixíssimo. Isso. Aí você começa a preencher lá e você fala, eu tô disposto a pegar ações, porque você vê que tá subindo mesmo, tô disposto, coloca aqui opções, coloca ações, coloca um monte de coisa aqui. E aí, quando vira, que aí você começa a ver, juros mais altos, aí o pessoal saindo de empresa de tecnologia, empresa de varejo, caindo pra caramba. O pessoal, opa, calma aí, eu não aguento. E aí são nesses momentos que, às vezes, o pessoal começa a fazer a estratégia errada, na minha visão, que é, você alocou errado, você não tinha uma estratégia bem definida, na verdade, você não tinha nenhum racional por trás, e aí no momento onde você começa a
perder o dinheiro que você vai lá e começa a realizar prejuízo. E aí, normalmente, esse mesmo cara, quando volta a subir, ele, opa, agora é hora de comprar, e começa a comprar quando já subiu. Vocês passaram já por algum período assim desse, onde o cliente, você via que ele estava fazendo a coisa errada, mas ele não queria aceitar um pouco do seu guidance ali, do seu direcionamento, e aí ele acabou entrando nessa bola de neve de efeito manada, de, pô, comprar na alta, vender na baixa, comprar na alta e vender na baixa. Vocês já passaram por isso, e para alguém que está pensando dessa maneira, seria mais interessante, então, pensar mais a longo prazo do que simplesmente uma coisa mais tática, de ficar comprando e vendendo no curto? Como que vocês olham para isso? Legal. Não sei se essa pergunta fez sentido, mas... Sim, eu acho que é uma boa provocação, viu, Bruno? Porque, assim, eu acho que, cara, quando a gente está passando por um momento de ciclo econômico muito favorável para o desempenho dos ativos de risco, né? Quando eu falo de ativos de risco, pessoal, estou falando de ações, de alguma maneira também fundos imobiliários, os ativos que são listados no mercado secundário e listados em mercado de bolsa. Eu acho que naquele momento tem muito aquela questão do oba-oba, e aí o investidor compra uma ação, acho que começa a pipocar muito conteúdo falando de renda variável, eu acho que essa participação de crescimento de conteúdos de mercado financeiro, de investimentos, ela é muito importante, e aí o investidor vai lá e fica acompanhando os podcasts e fala, não, eu vou comprar Banco do Brasil para 10, 15 anos. Então, às vezes, até o profissional de mercado financeiro, Bruno, não excluindo a nossa responsabilidade, mas às vezes ele acaba sendo induzido porque aquilo tudo é muito bom, é tudo muito favorável, e aí você também acaba indo no embalo com o cliente, só que aí que entra a diferença, né, a gente que já tá mais tempo no mercado, outros assessores que têm uma grande experiência, por isso que é sempre bom, pessoal, vocês conversarem, entenderem ao quanto tempo aquele assessor já tá no mercado, por quais ciclos econômicos esse assessor já passou em instituições financeiras, porque a gente sabe, né, com o tempo, que, pô, uma hora realmente o mercado tá muito bom e depois vai virar. E aí, às vezes você fala, pô, meu amigo, será que é legal? Faz alguma coisa um pouquinho mais tática, pô, depois volta para uma renda fixa, vai ganhar um pouquinho menos, ou quando esse mercado realizar, que muito provavelmente isso vai acontecer, você novamente vai comprando e vai carregando em sua posição no longo prazo. E, Bruno, uma das coisas que eu mais vi ao longo do tempo, trabalhando aqui na Genial, em outras instituições financeiras, é que, cara, o investidor que realmente ganha dinheiro, eu sei que é meio básico isso, mas, cara, é aquele investidor que sempre foi comprando mais cotas e diminuindo o seu custo de aquisição ao longo do tempo. Eu mesmo acompanho clientes aqui na Genial, que eu já atendo há bastante tempo, e esses investidores, cara, já passaram por vários ciclos econômicos, estão ganhando ainda nos papéis que tem em carteira. Ah, Guilherme, caiu 15%, 20%, beleza, eu tô comprando, tô confortável com a posição, mas sabem bem o que estão fazendo, né, Gui? Acho que tem um pouco disso assim. Ou não, também às vezes muda, né, a estratégia, né? Eu reconheço que é uma dinâmica difícil, e eu busco mais ainda agora, né, eu sempre busquei, mas acho que agora mais ainda, é realmente estimular uma abordagem mais conservadora. Estimular que o mercado financeiro ele tem várias possibilidades, mas você vai ficar muito à vontade se entrar com uma cabeça mais voltada para a preservação de patrimônio do que para um ganho exponencial realmente de curto prazo. Eventualmente isso acontece, mas o risco não me consta que é proporcional, sabe? A aversão a risco ela é muito maior do que o prazer de ganhar dinheiro. Então, você estruturar uma carteira diversificada ao longo prazo, e aí, dado que a gente está falando sobre construção de carteira, eu acho que vale a pena a gente frisar bastante essa questão da diversificação da carteira, ainda mais no começo desse ano que a gente teve eventos sensíveis de crédito privado, até mesmo os ativos de renda fixa apresentaram algum balanço. Mas, enfim, falando sobre diversificação, o jargão que corre a solto no mercado é que é o último almoço grátis do mercado financeiro, onde você pode buscar vários ativos de qualidade diferente, de níveis de risco diferente, prazos, etc. Assim você vai montando uma composição que te protege e que ao mesmo tempo contempla taxas atrativas, valuations atrativos. Então, focar na preservação vai te proporcionar, tem grande chance de te proporcionar uma carteira muito consistente na linha do tempo. E aí, quando o mercado estiver em um momento mais difícil como agora, você vai estar lá com o portfólio geral batendo o CDI ou muito próximo do CDI, e o CDI aqui no Brasil acima de 2 dígitos, pô, missão cumprida, sabe? Tô fazendo certo, não tô indo com irracionalidade, tô conseguindo elaborar bem. Então eu tenho explorado muito. Hoje a diversificação que eu tenho feito com meus clientes, talvez ela seja até excessivamente conservadora. Qualquer debênture assim que aparece, olha, ela é boa, mas coloca 1% só do portfólio. Ah, essa daqui é boa, põe meio, põe 1%. Porque quando o problema acontece, perder 1% dói.
mas não dói tanto. Você já foi responsável, já fez uma boa alocação, uma boa gestão de risco.